Meus queridos e minhas queridas, bom dia, paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos vocês. Que o Senhor nos abençoe poderosamente nesse dia de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Palavra, lugar de gente abençoada por Deus. Já deixa um bom dia aí nos comentários, já cumprimento os ouvintes desse canal tão abençoado, onde nós nos tornamos uma grande família e cada dia está crescendo, viu? Cada dia o nosso canal está crescendo. Inclusive, gente, eu estou em dívida aqui no canal. Nós vamos fazer uma live. Eu disse que quando batêssemos 1.500 inscritos, faríamos uma live. Eu já alinhei com a doutora Paula, que é uma médica clínica geral, geriatra, tem várias especializações. Vamos fazer uma live muito forte falando sobre saúde física e saúde emocional. A doutora Paula tem um vasto currículo aí na medicina, já trabalhou, liderou equipes, uma pessoa fantástica, gente, é uma mulher fantástica, uma amiga nossa, congrega na nossa igreja, crente, serva de Deus. Ela vai entrar nessa live falando de toda a parte de saúde física, o que precisamos ter, será algo tremendo. E eu estarei falando da parte da saúde emocional, que é a que me compete. Então nós estamos marcando essa live aí, possivelmente para o início do mês que vem. Vou só bater o martelo na data, mas possivelmente faremos uma grande live e você não pode perder essa live aí ao vivo, onde estaremos fazendo em celebração aos 1.500 inscritos. Agora a meta agora é 3.000 inscritos, hein? A meta agora é 3.000 inscritos no nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Estamos na série Conhecendo um Narcisista de Perto e essa série aqui tá forte demais, hein, gente? Meu Deus do céu, que série maravilhosa. Já quero aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Se o vídeo for bom, se o conteúdo desse Café com Palavra for maravilhoso, já faça parte dessa nossa comunidade, tá certo? Hoje iremos falar, gente, sobre a origem do narcisismo e vamos falar sobre como o narcisista age nas amizades. Falamos ontem dos narcisistas nos relacionamentos amorosos. Hoje falaremos como é que o narcisista age em relação a amizades. Será que você tem algum amigo que é narcisista, uma amiga que é narcisista? Vamos entender como é que eles agem? Vamos para o texto bíblico, gente. 1 Samuel, capítulo de número 17 e o verso de número 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Meu Deus do céu. Queridos irmãos e ouvintes, esse homem que estamos falando, inclusive é o tema, um dos narcisistas que a Bíblia nos mostra. Bem verdade que tem tantos outros, mas nós pegamos o gigante Golias para representar a figura do narcisista. O que ele pensa, como ele age, quais são os seus modus operandi, como é que o narcisista faz para poder oprimir as suas vítimas. Eu sei que existem pessoas aqui, gente, que são vítimas, que foram vítimas de pessoas narcisistas. Em vários âmbitos da sua vida, em várias oportunidades, talvez em relacionamentos, talvez o pai, o chefe, talvez os amigos. E uma das coisas que o narcisista faz, gente, ele tem essa insensibilidade ao sofrimento da outra pessoa. Ele não consegue ser sensível ao sofrimento, na verdade, de ninguém. Porque, como eu disse nos dias anteriores, aqui o narcisista ele tem problemas ou dificuldades de empatia. Ele não consegue demonstrar empatia, não consegue demonstrar sentimento, não consegue ter apego. Então, ver alguém sofrendo, para o narcisista, eu vou até além. O sofrimento de alguém é alimento do narcisista. Quanto mais o narcisista vê a pessoa sofrendo, é onde ele se alegra. E ele é o famoso morde-a-sopra, sabe? Bate hoje e depois vai lá e dá um carinho. Não, desculpa, é que eu estava nervoso, é que você me irritou, sabe? Amanhã xinga, briga, não, ó, me perdoa, não vou fazer mais isso nunca mais, depois está fazendo de novo. Sabe? Quanto mais ele vê aquela pessoa sofrendo,
muitas das vezes narcisista, ele aumenta o seu domínio sobre essa pessoa. Mas vamos entender hoje, gente, a origem do narcisismo, onde nasceu a história do narcisismo. Porque hoje em dia é muito comum uma pessoa chamar a outra de narcisista, como eu já disse aqui, dar títulos uns aos outros, é muito comum. A gente não estuda, a gente simplesmente ouve ou conhece as coisas de forma muito superficial e saímos falando. Vamos entender a origem, gente? Primeiro, na mitologia grega. Segundo a mitologia grega, havia um homem chamado Narciso, que ele era um jovem extremamente belo. Era um homem muito belo. O seu pai, inclusive, era um deus. E desde pequeno, a beleza de Narciso chamava a atenção por onde ele passava. Ele era muito admirado por todos. E ele desprezava e rejeitava quem se apaixonava por ele. Toda uma menina que se apaixonava por ele, ele rejeitava e desprezava. E ele não mostrava nem empatia nem afeição. Essa é a história do narcisismo segundo a mitologia grega. Chegaremos na psicologia já já. Entre os que com ele se aproximavam, ele tratava com frieza. Inclusive, esse mesmo conto na mitologia grega diz que uma jovem se apaixonou por ele e ele tratou ela com frieza, e essa moça jogou a maldição sobre a vida desse Narciso. Após jogar essa maldição sobre a vida de Narciso, falando da mitologia grega, tá certo? A história na mitologia grega. Os deuses amaldiçoaram Narciso e esse moço ele ficou preso no seu próprio reflexo na água. Ele passou por um lago, viu o seu reflexo na água e ele ficou preso, olhando o seu reflexo na água, e ele se tornou incapaz de se afastar, de parar de ver a sua imagem. Ele ficou ali vendo a sua imagem na água, admirando a sua imagem na água, e ali mesmo ele morreu, consumido por aquele amor por si mesmo, aquele amor egocêntrico. Essa é a história segundo a mitologia grega. Agora, falando sobre o narcisismo segundo a psicologia. O termo narcisismo, gente, foi incorporado pela psicanálise no início do século XX. Freud estudou e falou sobre o narcisismo. E ele utilizou para poder descrever o narcisismo. Vamos entender isso aqui é importante. O narcisismo, segundo Freud, é uma etapa natural do desenvolvimento humano em que a criança foca intensamente em si mesma. Então, a princípio, o narcisismo ele é normal, faz parte do desenvolvimento humano, e na infância é o período onde a criança foca em si mesma. Mas que, se prolongada ou distorcida, pode se tornar um transtorno de personalidade. Então, na infância, é normal a criança, no período de desenvolvimento, a criança ser narcisista, digamos assim. Porque ela está focada intencionalmente nela. Lembra do Narciso lá olhando na água, lá, na sua própria imagem? Então é normal. Porém, isso precisa ser quebrado com o passar do tempo. Conforme essa criança vai crescendo, esse ciclo desse foco em si mesmo precisa ser tirado. Porque se continuar, se for prolongado ou distorcida, isso pode virar o famoso narcisismo, ou transtorno de personalidade narcisista. Após isso, vieram outros estudiosos que continuaram o assunto, entendendo que o narcisismo é usado como um mecanismo de defesa, que na verdade todo narcisista ele tem o seu lado frágil, a sua autoestima é muito frágil. Então, às vezes, a arrogância, a forma prepotente de se impor, de intimidar, é porque ele tem medo das feridas emocionais que ele tem. Ela tem medo das feridas emocionais dela e por isso acaba, como eu falei esses dias, assumindo essa postura, essa máscara. São feridas emocionais profundas. Todo narcisista, a gente precisa e tem necessidade de ser validado. Precisa de ser validado por pessoas. Então ele precisa se destacar de alguma forma, ele precisa se impor, precisa ser amostrado para as pessoas darem a ele essa validade. Quais são os símbolos do narcisismo na história, gente? É o amor exagerado por si mesmo, que cega o valor do outro. A pessoa se ama tanto, não consegue amar ninguém.
Não é errado aqui se amar. É importante eu frisar nisso. Todos nós temos que ter um amor próprio, temos que nos amar, temos que nos cuidar, temos que nos valorizar. Com certeza, você é a pessoa principal. Você é o personagem principal. Se eu não estiver bem, como é que eu vou fazer bem aos outros? Se eu não cuidar de mim, como eu vou cuidar de alguém? Isso é fato. Mas o narcisismo aqui como problema, como síndrome, como transtorno, gente, é o narcisismo que a pessoa consegue amar só a si, não consegue amar ninguém. Ela consegue ver só o seu valor, não consegue ver o valor de ninguém. Só as coisas dela são boas, só o que ela tem valor, o que a pessoa tem não vale nada. Só o que ela faz deve ser elogiado. Ela não consegue elogiar ninguém, não consegue ver o lado bom de ninguém, não consegue ver as qualidades de ninguém. Está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Coloque nos comentários aí se vocês estão entendendo. Um outro fato do narcisismo é o isolamento emocional, com consequências no egocentrismo. Entende isso, queridos? Então, o reflexo que atrai é, na verdade, um vazio que consome. O Narciso lá olhando na água, aquele reflexo que atraía, era por conta de um vazio que não conseguia ser preenchido. E a pergunta que não quer calar: tem cura para o narcisista? O narcisismo tem cura? O que a psicologia e o que a Bíblia fala acerca do transtorno de personalidade narcisista? Vamos entender isso hoje. Gente, o transtorno de personalidade narcisista não tem cura no sentido tradicional, mas tem tratamento. Tem tratamento. Pastor, eu conheço alguém que é narcisista, então essa pessoa não tem cura? Não, narcisismo não tem cura, segundo a psicologia, no sentido tradicional, mas tem tratamento. Tem pessoas que é muito difícil, gente, que eu vou falar aqui agora, é muito difícil, é muito raro o narcisista, primeiro, aceitar que é narcisista, reconhecer que é narcisista, é o primeiro ponto, é muito difícil. E o segundo ponto, mais difícil ainda, é esse narcisista procurar ajuda. É muito difícil, porque uma vez que ele não consegue enxergar que tem um problema, vai procurar ajuda para quê? Não faz sentido. E na mente dele, todos podem mostrar, você pode mostrar essa mensagem, outros psicólogos e terapeutas falando, a pessoa tem dificuldade de entender isso. Mas como é que funciona o tratamento, gente? Através da psicoterapia. Um trabalho profundo de autoconhecimento, tratando as feridas da infância, a aceitação das fragilidades e a reconstrução da autoestima. Tudo isso pode fazer com que essa pessoa com transtorno de personalidade narcisista retome, volte, gente. Em momentos na nossa vida, eu posso dizer por mim, eu agi em momentos como se fosse um narcisista, cheio de razão, cheio de ego, totalmente insensível ao sofrimento de pessoas. Eu tenho essa consciência de falar para vocês que eu já agi dessa forma, de forma rude, de forma totalmente intencional, pensando apenas em mim. E o tratamento, o autoconhecimento, você buscar a melhora constante, isso faz toda a diferença. Lendo a Bíblia, eu entendi uma coisa: Deus rejeita os soberbos. Toda pessoa soberba, Deus rejeita. Mas aquele que é humilde, Deus dá graça. Oh, glória! Lucas capítulo 14, verso 11 diz que o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. E existem dois tipos, gente, dois tipos principais do narcisismo. Isso aqui é importante falar. Existe o narcisismo grandioso, que é aquele narcisista arrogante, manipulador e controlador. E também existe o narcisismo vulnerável. Isso aqui ninguém fala. Que é aquele sensível à rejeição, passivo, agressivo. Então, ao mesmo tempo que tem aquele ponto arrogante, que briga, que xinga, tem aquele que é sensível à rejeição. Que quando se sente rejeitado, chora, manipula, faz guerra, vou me matar, quando termina o relacionamento vou cortar os pulsos, vou acabar comigo, tal. É uma forma de manipulação também. Olha, se você terminar comigo, eu não vivo sem você, eu vou tomar remédio, eu vou tomar chumbinho, eu vou fazer isso. Talvez você já ouviu alguém dessa forma, que usa esse tipo de
máscara emocional, artifício para poder manter alguém por perto. Como o tema hoje é em relação às amizades, gente, é muito importante entender se a amizade que está nos cercando é uma amizade genuína ou se é uma amizade que não está nem aí, que quando precisa de você, está sempre te chamando. Quando você é para servir, está sempre ali pronto. Agora, quando é ao contrário, quando você precisa de ajuda, a pessoa nunca está disponível, a pessoa não está nem aí com o seu problema. Você ouve ela todas as vezes, ela não consegue te ouvir uma única vez. Quando você está sempre ali servindo e não consegue ser servido. Eu estou falando aqui de um gigante, gente, que se autoproclamou inimigo. Vindo do inimigo, gente, uma insensibilidade ao sofrimento de alguém, eu até entendo. Difícil é um amigo que não é sensível ao seu sofrimento. Quando você precisa, ele vira as costas. E quando você tá na pior, essa pessoa finge que não te vê, finge que não te enxerga. É isso que eu entendo. Golias representa o tipo de pessoa que ignora a dor alheia. Ele desafia, ele afronta, ele humilha. Ele não está nem aí que o povo está com medo, que o povo está pasmo, aí que ele pisa mesmo. Ele não se importa com o sofrimento que está causando ali. A sua postura é de total insensibilidade. Todo o sofrimento que os israelitas estão demonstrando ali não comove, gente. O narcisista, ele age assim. Você está chorando, você está esbravejando, você está ali demonstrando que está na pior e a pessoa não está nem aí. Isso fortalece, como eu falei, ele se sente mais forte. Ele viu o medo nos olhos dos israelitas e isso fortalecia ele, é isso mesmo. Isso só mostra o quanto eu sou forte, só mostra o quanto eu sou importante, só mostra o quanto eu sou especial. Quanto mais o povo sofria, mais ele se alegrava. É um comportamento, gente, emocionalmente frio. Pessoas que não têm empatia. Pessoas que enxergam os outros como ferramentas ou obstáculos. Ferramenta para ele usar. Ou obstáculos porque quando bate de frente. Quer ver uma narcisista ficar doida? É você bater de frente. É você discordar do que ele está falando. Como eu falei para vocês, eu atendo diariamente as minhas pacientes e eu falava com uma um dia desses. Pastor, meu relacionamento com fulano de tal só dava certo enquanto eu fui concordando com o que ele fazia. Eu fui aceitando o que ele fazia. O dia que eu discordei, o dia que eu bati de frente, pronto, já não prestava. Ele se tornou meu inimigo, alguém arrogante, me feria com palavras, me machucava. Por quê? Porque eu bati de frente. Entende? Aquele amigo que quando ele está te manipulando, você é o melhor amigo, é a melhor amiga dele. Quando você discorda de alguma coisa, acabou a amizade. Bloqueia, te humilha, te pisa, joga coisa na sua cara. Os segredos que você contou, possivelmente ele vai usar aquilo contra você. Chantagem emocional, de conversas que você falou, de fotos suas, de coisas pessoais. O narcisista vai usar isso para poder trazer você novamente para ficar ali servindo ele. Então tome muito cuidado com as amizades que você tem. Porque um amigo narcisista, gente, ele só quer tirar vantagens de você. Quando você tem um cartão para emprestar, para pagar a viagem, para pagar a dívida dele, você serve. O dia que você disser um não para o narcisista, acabou. Acabou. Ele te ignora. Ele te humilha, ele te pisa. Ele vai mostrar que tem outras pessoas mais importantes do que você e você não vai sentir nada. Porque é assim que ele age. Ele vai te desprezar a ponto de você tentar ficar ali do lado querendo uma migalha de atenção. Amigos narcisistas são assim. Mas amigos verdadeiros, eles estão ao seu lado. A situação está difícil, a luta está grande, ele está orando por você. É aquela pessoa que te manda mensagem, às vezes do nada, para saber como você está. É aquele bom dia que chega. É aquela mensagem mesmo pronta de bom dia que alguém te envia. São amigos. São pessoas que estendem a mão para você no pior momento da sua vida. São pessoas que não te deixaram quando as coisas ficaram ruins. Sabe? São pessoas que quando todos viraram as costas, decidiram ficar ao seu lado. São essas pessoas que você precisa olhar com mais atenção. Ela não tem, gente, muitas das vezes, a desenvoltura do narcisista. Ela não fala bonita, ela não é alguém, às vezes, apresentável como o narcisista, não tem todas as pompas que o narcisista tem, mas é alguém de verdade. É alguém que vai te ajudar no dia mal. É alguém que vai estar com você quando as coisas estiverem difíceis. É alguém que vai te ouvir
no momento de aflição. Talvez você foi ferido a vida inteira. Falamos de relacionamentos ontem e de amizades hoje. Talvez você pare para pensar e fale, olha, eu só tive amizades aproveitadoras. Só tive pessoas na minha vida que se aproveitaram de mim, que me usaram. Talvez hoje você para pensar e ver que pessoas que se aproximaram de você foi sempre para tirar algo de você, tirar algum proveito. Sabe, não te olharam como pessoas, mas como uma ferramenta. É o dom que você tem, é a forma que você lidera, é o dinheiro que você tinha, era o carro, era sabe? Usaram você como instrumento para benefício próprio. Mas hoje Deus está te dizendo, colocarei pessoas boas no seu caminho, pessoas que vão te notar não pelo que você tem, mas pelo que você é. Pessoas que vão valorizar e reconhecer o verdadeiro valor que você tem, porque você é um homem valoroso, é uma mulher preciosa. Quem sabe esses narcisistas destruíram a sua identidade. Hoje você não se vê capaz, não se vê íntegro, não se vê pronto, não se vê preparado. Existe um Deus que está te dizendo nesta manhã, eu te amo e te aceito do jeito que você é. Talvez no mundo do narcisista não teve espaço para você. E você até hoje fica tentando entrar em um lugar onde foi rejeitado, rejeitada, foi esculachado. Deus está dizendo, levante a sua cabeça. Olhe para isso não como uma perda, mas como um livramento. Coloque nos comentários aí. Os narcisistas que saíram da minha vida não foram perdas, foram livramentos. Os narcisistas que se afastaram foram livramentos de Deus. Enxergue hoje como livramento. Veja hoje como livramento. Tanto a pessoa arrogante, como a pessoa que te manipulava, que fingia, que chorava, que fazia drama, que fazia coisas para te manter ali presa no relacionamento, numa amizade, em algo só para tirar vantagem de você. Veja isso como livramento. Veja como livramento, gente. Dalila era totalmente narcisista. Eu falei ontem sobre relacionamento. Eu ia falar de Dalila ontem. Manipulava. Ai, Sansão, você não me ama, me conta o seu segredo. E chorava e fazia drama. Narcisista. Até que Sansão conta o segredo e perdeu. Que tem de pessoa, gente, que perdeu dinheiro, perdeu carro, perdeu casa, perdeu a moral, perdeu a saúde, porque no seu caminho, em algum momento, você teve contato com um narcisista manipulador, manipuladora, que usava o choro, a lágrima, ou o poder da sedução para poder tirar o que você tinha. Ou foi na ignorância mesmo, foi jogando com joguinhos de ameaça. Ah, se você não fizer, outro faz por mim. Se você não conseguiu, arruma outra pessoa. Mas essa manhã é manhã de cura, é manhã de libertação sobre o seu coração. É muito difícil, gente, passar por um narcisista e sair ileso. É muito difícil ter um relacionamento com um narcisista e não ter feridas emocionais. É muito difícil, quase que impossível. Para isso existe ajuda. Ajuda para você que foi vítima e talvez se há alguém na posição de narcisista que queira ser ajudado, tem ajuda para você também. Tem ajuda de Deus para você. Eu quero orar por você neste momento. Quero orar com vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra e nós clamamos ao Senhor porque entendemos que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que liberta. Tomar em Tuas mãos esse Teu filho, essa Tua filha. Traz cura, Senhor, a esse coração que foi ferido por amizades narcisistas, por pessoas oportunistas. O Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, abençoar, transformar e entregar bênçãos e vitória. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, abra um sorriso 9h15 aí, vai. Respira fundo, dá um glória a Deus onde você estiver. Lembra dos livramentos que Deus te deu, das pessoas que passaram na sua vida. E se porventura tem uma amizade narcisista aí, fica atento a ele. Não deixa usar da sua bondade, não deixa abusar por você ser uma pessoa boa, não. Não abaixa a cabeça por narcisista, não. Seja como Davi. Davi enfrentou esse narcisista de frente e foi abençoado. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, um dia de bênção, de vitória, em nome de Jesus. E amanhã, quinta-feira, meu Deus do céu, forte demais. Falaremos sobre o narcisista quando ele é líder, tanto na empresa quanto na igreja, quando é a pessoa que tem domínio sobre nossas vidas. Amanhã vai ser muito forte. Beijo no coração, tamo junto.